estamos aqui para continuar a nossa viagem sobre a Bíblia. Nós estamos estudando esse livro. Relembrando, nós temos um livro que é inspirado por Deus. A Bíblia foi soprado por Deus no coração dos homens e eles escreveram para nos ensinar, advertir, conduzir nos caminhos do Senhor. O tema principal da Bíblia, do começo, da criação do mundo, até a volta de Jesus Cristo em Apocalipse, nos fala sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender um versículo que fala, que é o tema da nossa lição, Jeremias 24:7. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Palavra linda de Deus para nós, porque Ele é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Deus, e isso tem que estar gravado em nosso coração. Hoje eu vou usar uns vídeos que vão facilitar nós entendermos as histórias da Bíblia. Muitas histórias vocês já conhecem, mas conhecem uma aqui, a outra lá, mas não no contexto e na sequência dos fatos históricos. Isso é surpreendente, como as coisas vão se engatilhando, um elo vai juntando no outro e faz toda a história. Vamos comigo? Então, a Bíblia, ela é dividida em Antigo Testamento ou Velho Testamento, Novo Testamento. Nós estamos estudando os livros na sequência, esses são os livros da lei, e hoje nós estamos trabalhando com os livros históricos. Nós não vamos ver todos, mas vamos dar um panorama geral até a compreensão do que está para vir. Vamos lá? Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel então acampou fora da terra prometida e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué então lidera todo Israel através do rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com o guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador. Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa sessão é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes. Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à sessão final. Josué dá 2 discursos ao povo.
Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué. Nós já estudamos um pouquinho de Josué e como ele agiu, uma pessoa íntegra do coração de Deus, e Deus estava com ele em todos os passos. Mas o que será que esse povo vai fazer? Até aí o povo é fiel a Deus, foram obedientes, como o tio Orlando falou na aula passada. Mas vamos ver Juízes? Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, um aviso importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem história sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, nós vemos aqui em Juízes o resultado da desobediência a Deus. Resulta num fracasso. Foi um período tenebroso, mas Deus, de alguma forma, estava presente e mantinha o povo sob o seu domínio. Vamos lá na próxima? A próxima história nos fala de uma história maravilhosa de amor, que também já estudamos, de Ruth. Aí você fala, mas isso não tem nada a ver. Mas olha que a história começa assim. Sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia das nossas vidas. Há 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o agricultor israelita. E sua história é contada em 4 capítulos que são projetados lindamente. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 começa com essa frase: nos dias em que os juízes decidiram. E isso nos lembra dos dias muito sombrios e difíceis do livro de Juízes. E aqui encontramos uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver à fome. E assim, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, antigo inimigo de Israel. E aí o pai da família morre. E os filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E então os filhos também morrem. E assim, eles deixam apenas Noemi e essas 2 novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar. E ela diz às suas novas noras que ela está voltando para casa. E Noemi sabe que a vida de uma viúva solteira e estrangeira em Israel é muito difícil. E então, ela compele as mulheres a ficarem para trás. Orfa concorda, mas Ruth não. Ela mostra uma lealdade notável a Noemi. E ela diz: onde quer que você for, eu vou. O seu povo se tornará o meu povo, e o seu Deus se tornará o meu Deus. E assim as 2 retornam a Israel juntas. E o capítulo termina com Noemi mudando seu nome para Mara, o que significa amargura em hebraico. E ela lamenta o seu destino trágico. O capítulo 2 começa com Noemi e Ruth discutindo onde vão encontrar comida. E acontece que é o começo da colheita da cevada. E assim, Ruth sai em busca de comida e acontece que ela acaba colhendo grãos no campo de um homem chamado Boaz, que por acaso é parente de Noemi. Nos é dito que Boaz é um homem de caráter nobre, e ele observa a Ruth. E assim, depois de descobrir mais sobre a sua história, ele mostra uma generosidade notável a ela.
Ele permite que a imigrante Ruth possa colher grãos em seu campo. E ao fazê-lo, Boaz realmente obedece ao mandamento explícito da Torá, que é mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Boaz está tão impressionado com a lealdade de Ruth a Noemi que ora por ela para que Deus a recompense por sua ousadia. Então Ruth chega em casa naquela noite e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e ela está emocionada. Ela diz que Boaz é o resgatador da sua família. Agora, essa coisa de resgatador da família era uma prática cultural em Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar a terra e proteger essa família. Então, Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para a sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para que Boaz perceba a sua situação. Então Ruth parará de usar roupas de viúva de luto e dará sinais de que ela está disponível para casar-se. E assim, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite. E quando ela se aproxima, Boaz acorda e ele está totalmente surpreso. E Ruth deixa as suas intenções muito claras. Ela pergunta se Boaz vai redimir a família de Noemi e se casar com ela. Boaz é mais uma vez surpreendido pela lealdade de Ruth, Noemi e sua família. E ele chama Ruth de uma mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então, Boaz diz a Ruth para esperar até o dia seguinte, e ele resgatará Ruth e Noemi legalmente perante os anciãos da cidade. E assim, o capítulo termina, com Ruth retornando a Noemi, e elas se maravilham juntas por todos esses eventos recentes. No capítulo 4, tudo se encaixa. Acontece que, no último minuto, Boaz descobre que há um membro da família que está mais perto de Noemi do que ele, e ele é realmente elegível para resgatar a família antes de Boaz. Mas no último segundo, esse membro da família descobre que ele vai ter que se casar com Ruth, a moabita, e se recusa. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth. E assim ele adquire a propriedade da família de Noemi e se casa com Ruth. E assim, no começo, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz é leal à família de Noemi também. A história termina com uma reversão de todas as tragédias no capítulo 1. Assim, a morte do marido e dos filhos é revertida, quando Ruth se casa novamente e dá à luz a um novo filho, concedendo alegria a Noemi. E essa simetria entre abertura e encerramento é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia da abertura foi seguida por um grande ato de lealdade da parte de Ruth. E isso agora é correspondido pelo ato de lealdade de Boaz que leva à restauração final da família. E essa simetria também destaca o conceito dos capítulos internos. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro. E isso é seguido por um encontro providencial entre Ruth e Boaz, e cada capítulo termina com Noemi e Ruth regozijando-se com o que aconteceu. Essa história é projetada lindamente, e esse conceito realmente se conecta com uma característica realmente interessante da história, que é o fato de haver pouca menção de Deus. Claro, os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E esse é o seu brilhantismo, porque a providência de Deus está em ação por trás de cada cena dessa história, tecendo as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. Então, a tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus a está punindo. Mas, na verdade, a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e a sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através de sua ousadia e lealdade, que traz cura para a vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. E assim, Deus usa sua integridade, combinada com a ousadia de Ruth, para salvar Noemi e a sua família. E assim, essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus com a decisão e a vontade humanas. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar os seus propósitos redentores no mundo. E isso leva ao final verdadeiro da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia, mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. Então, crianças, olha o resultado da ação de Deus, dos propósitos de Deus, usando os caminhos humanos. Tudo isso
para que tivéssemos aí o início, a genealogia da onde que o rei Davi surgiu. Por isso que a tia colocou essa história que é linda. E agora nós vamos para Samuel, 1º e 2º. Livros 1 e 2 de Samuel. São 2 livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos, a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte: Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus, Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon sem um exército, enviando pragas sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e obviamente a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso: Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem: "Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós." E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados, mas se é um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante, chamado Davi.
Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana. O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida. E todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa seção do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e às outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel. Estudamos vários desses aspectos aí, né? Viu de onde surgiu Davi? Isso que eu quero mostrar para vocês, que a história ela vai se entrelaçando. E agora nós vamos ver o 2 Samuel. O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1 Samuel, no qual foram apresentados os 3 personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul. E Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é: ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la a sua capital religiosa também. E então, ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão.
O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder, e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi. E mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica. Mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que inicia o livro. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel. Então nós vemos aqui em Samuel a promessa do rei messiânico que vem da linhagem de Davi, e esse rei messiânico nada mais é do que Jesus Cristo. Entenderam, crianças, como as coisas se entrelaçam? E aí nós podemos ter um panorâmico enorme do como a Bíblia foi escrita, e por mais que pareça que uma coisa é separada da outra, como o Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, elas nos apontam sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Uma grande lição que nós temos nesses livros que são chamados de históricos, é que conta a história do que acontece quando tem deslealdade. Lealdade tem sempre a ver com vitória, com coisas que Deus usa para o bem. Apesar de toda a maldade de Saul e Davi, Deus usou de misericórdia porque Davi se humilhou. E se nós lermos os salmos de Davi, Davi escrevia salmos e conversava com Deus. E isso é uma lição que nós tiramos. Quando ele estava triste, quando ele estava alegre, quando ele ia ser rei, quando ele estava fugindo do deserto, Davi não se comunicava com Deus só quando as coisas estavam certas. Ele se comunicava o tempo todo com Deus, através dos seus cânticos, que são os salmos, e nos introduz para as próximas etapas da nossa lição, que são os livros poéticos.
Então, nós temos aqui uma história que nos leva a ver que, apesar da inconstância do povo de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento no tempo oportuno. E eu quero convidar você, meu aluninho, e quem estiver nos assistindo, a nós orarmos e agradecermos a Deus por essa misericórdia. Fechemos os nossos olhos. Ó Pai de amor, nós glorificamos, exaltamos o seu nome, porque Tu é o Deus que olha para nós não com o juízo, com a mão da justiça, mas com a graça e a misericórdia. Nos ensina, Senhor, a termos um coração humilde e estarmos sempre diante do Teu trono de glória, de graça e de misericórdia. Nós oramos e entregamos em Tuas mãos toda a nossa vida, tudo o que está acontecendo, toda essa pandemia, porque sabemos que em tudo o Senhor tem seu propósito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Crianças, até a próxima. Vamos continuar a nossa viagem. Não deixem de fazer as lições. Um beijão, um grande abraço, cheio de saudade. E brevemente nós nos veremos na escola dominical. Amém?